Nossos tribunais têm, às vezes, problemas curiosos a enfrentar. Já se viu decisão admitindo legítima defesa contra um galináceo, não é mentira. Se houver desafio, a ementa será localizada e posta a público. O galo provavelmente era mesmo de briga, daqueles que têm ponteiras de aço no esporão, e não deve ter gostado de alguma ameaça à sua integridade corporal. A propósito, leu-se outro dia num livro correspondente a comportamento dos chamados animais inferiores que o namoro entre os galináceos, em latim galos domésticos, é realizado assemelhadamente à disputa entre os humanos. Os pretendentes se põem a cantar no terreiro. Aquele que resistir por mais tempo é o vencedor e leva o prêmio ao qual, diga-se, tem direito. Exceção feita ao sedutor esperto que fica esperando o desânimo dos outros. Deve haver bicho que faça assim. Isso imita repetidamente as artes de sedução na humanidade. Aqui, ocasionalmente, chega-se aos crimes passionais. Vale a pena, a respeito, lembrar filme de arte dirigido por um desses diretores famosos, em que uma jovem comparece à festividade ao ar livre. Ali, num espaço adequado, há uma dança em que todos se dão os braços e pulam constantemente. Uns e outros saem ou entram na roda. A moça, entretanto, é incansável. Há 2 ou 3 que querem chegança, dançam também. Não desistem, mas sucessivamente desmaiam e morrem. Um deles, entretanto, consegue manter-se pulando. É o vitorioso e, portanto, o escolhido. Crocodilos ou jacarés também bailam enquanto tentam seduzir as fêmeas. Oferecem-lhes o papo ou a parte inferior do pescoço, aquela que é extremamente vulnerável, porque não provida de escamas. A fêmea pode, obviamente, mandar o macho desta para melhor, dilacerando-lhe o local menos encouraçado. O louva-a-Deus da atividade sexual é morto pela consorte, perde literalmente a cabeça. E vale lembrar que existe entre os aracnídeos a viúva negra, especializada em injetar veneno no acasalado, e assim por diante. Embora não parecendo ter a mínima relação com o assunto, é bom acompanhar acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, correspondendo à briga de galos. Aquela mesma briga de galos que decretou a instauração de um processo criminal em Brasília por assistência a uma luta posta nas rinhas. Todo mundo sabe disso. Havia naquele processo do Rio Grande do Sul um rinhadeiro e outros instrumentos permitindo disputa e apostamento em um ou outro lutador, ou entre um e outro galo. A exemplo daquela famosíssima ação penal acabada de ser posta em relevo. Havia um publicitário lá em Brasília, ligado ao Planalto, sim, acusado de coautoria em crueldade e maus tratos a animais. Quem já viu conflito dessa natureza pode estabelecer ligação com os antigos gladiadores do circo romano. As brigas entre os galos vão até a morte ou, parando antes, mutilam os animais. Na hipótese cuidada no acórdão, 10 galos de briga estavam feridos, provocando reação na Associação Rio-Grandense de Proteção aos Animais. Foram apreendidos uma serrinha de cortar esporas, 8 esporas de aço, 4 esporas de plástico, caneleiras, 4 seringas com agulha, rolo de cordão para sutura e outros objetos. Provavelmente as seringas continham anabolizantes, a moda daquelas substâncias usadas para aumento da musculatura
entre praticantes de artes marciais. Os animais eram submetidos a constantes rinhas, caracterizando-se então o crime previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, que diz: praticar ato de abusos, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos. O acusado, naquele processo, afirmou que o material pertencia a um namorado da filha de um colega, mas não conseguiu absolvição. Foi condenado a pena de 3 meses de detenção. Isso lembra, retroagindo-se à infância, visualização de conduta das velhas avós antes dos almoços comunitários naquelas Minas Gerais antigas. Havia avoengas especializadas em matar as frangas, torcendo-lhes o pescoço, no movimento rápido do resto do corpo. A prática incruenta melhor era do que aquelas que decepavam o animal sem a menor cerimônia. As duas manobras, evidentemente, constituíam para a criança comportamentos dos quais nunca esqueceu. Voltando às galinhas, elas, é claro, não sabiam que seriam sacrificadas, porque se soubessem, as velhas senhoras poderiam ser eventualmente processadas por maus tratos. Hoje em dia, lembre-se, o abate comunitário é a regra. Tocante ao gado bovino, o Brasil já foi censurado na exportação por não seguir as normas atinentes à espécie. Viu-se na imprensa há pouco o debate sobre experiência nas cobaias de laboratório, com recomendações de menor sofrimento possível. No fim de tudo, o assunto é extremamente sofisticado. Certa vez, diferenciado artista plástico, amante dos animais de nível superior ou inferior, chegou ao extremo de não permitir que insetos fossem pisoteados ou exterminados na sua chácara. Segundo argumentava, tinham família e precisavam retornar às tocas ou ninhos. Existem alguns institutos especializados, formigueiros artificiais mantidos dentro de tubos transparentes. A organização daqueles insetos é admirável, diga-se. Um matutino de São Paulo comentou poucos dias atrás que há na coordenação de tais redutos características ofensivas, eventualmente, ao direito à liberdade, constando que as grandes formigas vermelhas da Amazônia praticam invasão de formigueiros mantidos pelas formigas pretas, mas não as matam, escravizam-nas e as encarregam de proteger os ovos. As prisioneiras assim fazem, morrendo algumas vezes em defesa das pupas. Já se percebe que os tribunais ocasionalmente são levados a incursões na zoologia, indo do Planalto Central aos costumes dos insetos menores, envolvendo-se nisso importantes criaturas. No próprio ser humano, a vida se transforma numa tragicomédia, sem que se esqueça minudência curiosíssima enlaçando galinha decapitada e a iraniana Sakineh, condenada à morte por apedrejamento. O Irã suspendeu a lapidação da condenada, vai morrer na forca. Tocante aos galináceos preparados para o cassoulet, a decapitação ou torção do pescoço iguala uns a outra, ou seja, as galinhas a Sakineh, pois o sacrifício é assemelhado, não há maus tratos. A iraniana morre impactantemente e os frangos também. Suspensa a lapidação. Suspensa a lapidação, diga-se, não há mais quem fale nisso. As listas de apoio à iraniana que não mais vai ser lapidada se reduziram em potencial. Referentemente às galinhas, dizem que as antigas matriarcas fazem excelentes condimentos. E ponto final, Sakineh vai ser enforcada, as galinhas continuam sendo decapitadas. Ponto final,
segue o acórdão correspondente à rinha de galos submetida a processo criminal. Esse acórdão há de ser muito útil aos penalistas do Planalto lá em Brasília. E ponto final.